Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao ciclo dos homens gigantes, porque clássicos. Hoje com a conferência sobre o contrato social de Rousseau, com o professor Nicolai Stebbins. O professor Nicolai Stebbins possui graduação em filosofia em 2005 pela URGS, antecedente titulado no Russell sobre significado e denotação, argumento da energia de Grace, orientação do professor Paulo Faria. Graduação em ciência política em 2006 pela UBRA, antecedente titulado Social-Democracia das Bestas, Brasil, caso para a terceira via, uma breve análise do papel do PSDB no quadro partidário nacional. Mestrado em filosofia em 2012 pela URGS, com dissertação titulada Entre a Barganha e a Deliberação, notas a respeito dos fundamentos filosóficos das teorias da democracia contemporânea. Dissertação, cuja qualidade promoveu o doutorado em filosofia pela URGS, cuja tese foi defendida em 2017. Entre a Barganha e a Deliberação, notas sobre os fundamentos filosóficos da teoria democrática contemporânea, a qual foi indicada pelo PPG em Filosofia da URGS ao Prêmio CAPES 2017. Atualmente, o professor Nicolai Stebbins é adjunto da área de Ética e Filosofia Política da URGS. Eu desejo a todos uma ótima conferência e passo a palavra para o professor Nicolai. Boa tarde a todas e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da professora Maria dos Santos e saudar a proposta e a iniciativa do ciclo dela e Gabriel. Eu digo isso porque é um enorme prazer estar aqui no Departamento de Filosofia da UFSC. Como a Marina acabou de dizer, as minhas áreas de pesquisa são Filosofia Política Contemporânea, e esse é um departamento que tem se notabilizado por diversas pesquisas em temas sobre justiça, democracia, questões de gênero, feminismos. E nesse sentido, ou nesse horizonte, eu acho que uma iniciativa desse ciclo, promovido pela Marina e pelo Gabriel, ele marca dois pilares que eu acho que devem andar lado a lado na formação de estudantes de filosofia, pelo menos na minha área de pesquisa, a saber, em primeiro lugar, o conhecimento e a precisa exegese dos clássicos, a adequada compreensão da estrutura interna dos textos e do emprego de determinados conceitos para a sustentação de determinadas teses filosóficas. Subsidiariamente, o modo como tais teses estão inseridas no debate de seu tempo. E, por fim, se há e quais são as lições que as teses clássicas têm no debate contemporâneo. Então, nesse sentido, eu acho que esse ciclo ele deixa ainda mais nesse registro das características de pesquisa da Departamento de Filosofia da UFSC, ele esvazia ou mostra como essa tensão, uma suposta tensão entre fazer filosofia e fazer história da filosofia é um falso problema. Porque aqueles que se negam a fazer história da filosofia, ou se recusam a fazê-lo, eles terminam por incorrer no que diz um ditado popular, despender uma enorme força para roubar portas abertas. E, portanto, resolver problemas que já foram resolvidos ou mesmo fazer má filosofia, certo? Mas eu não digo isso só para saudar a iniciativa do Gabriel e da Marina, mas porque eu acho que o Rousseau ele cai como uma luva nisso que eu acabei de dizer. E nesse sentido, o que eu pretendo fazer aqui hoje está dividido em três planos. Num primeiro momento, eu vou tentar mostrar como o Rousseau ele se alça aos ombros de gigantes, para usar a metáfora do ciclo, ao passo que ele discute com os clássicos do seu tempo. Então ele vai discutir com Hobbes, ele vai discutir com Grotius, ele vai discutir com Pufendorf. Num segundo momento, eu vou tentar mostrar como há um diálogo ali presente entre Rousseau e os revolucionários franceses. A ideia aqui, então, se não me engano, a professora Maria Isabel Legoux já falou sobre essa expressão, que a obra trabalha no tempo, quando ela falou de Hobbes, em que tese a expressão lefortiana seja para fazer referência à obra do Maquiavel. E no terceiro e último momento, se for possível, eu vou tentar extrair aí sim essas lições do Rousseau, tanto para os debates da teoria democrática contemporânea e para a interpretação do fenômeno democrático. Então, nesse sentido, é como se nós nos alçássemos uns nos ombros dos outros. Enquanto o Rousseau se alçou nos ombros dos seus contemporâneos para enxergar mais longe, isso permitiu também que outros gigantes, como Kant, por exemplo, se alçassem os ombros do Rousseau, e o Habermas, mais recentemente, também fez esse processo. E a ideia é que, justamente, ao examinar os clássicos, nós possamos enxergar mais longe, certo? Então, eu passo a leitura do meu texto. Começa
Só antes disso, uma piada para descontrair. A Marina e o Gabriel insistiram elegantemente para que eu sentasse na cadeira do juiz, mas como vocês vão ver, eu começo no texto com uma citação do Robespierre. Então, citar o Robespierre, sentar na cadeira do juiz, cabeças iriam rolar, né? Eu vou ficar dialogando os meus pais, certo? Então, em um conhecido e bastante citado discurso pronunciado à convenção em 5 de fevereiro de 1794, Maximilien Robespierre afirmou o seguinte: deixe a França, outrora ilustre entre os países escravos, eclipsar a glória de todos os povos livres que existiram. Tornar-se o modelo das nações, o terror dos opressores, o consolo dos oprimidos, o ornamento do universo. E ao selar nosso trabalho com nosso sangue, podemos ver, pelo menos brilhar o alvorecer da felicidade universal. Eis nossa missão, eis nosso objetivo. Como vocês podem observar, não tenho a mesma eloquência do Robespierre, e isso plenamente pode ser bom. Para tanto, o incorruptível questiona-se: qual será a natureza do governo que pode realizar tais feitos? Somente um governo democrático ou republicano. Essas duas palavras são sinônimos, malgrado os abusos da linguagem vulgar, pois a aristocracia não é mais republicana que a monarquia. A democracia não é um Estado onde o povo, continuamente reunido, legisla por ele mesmo sobre todos os assuntos públicos. Tampouco aquele onde 100 mil frações do povo, através de medidas isoladas, imprudentes e contraditórias, decidem sobre os destinos da sociedade inteira. Um tal governo jamais existiu e não poderia existir, senão para conduzir o povo ao despotismo. Não me interessa aqui examinar em que momento da Revolução o Robespierre profere esse discurso, certo? Ao final, vou tentar ilustrar porque isso revela algumas intuições do Rousseau. Não o suficiente, Robespierre emenda logo na sequência a seguinte passagem: a democracia é o Estado onde o povo, soberano, guiado pelas leis que são obra sua, faz por si mesmo tudo aquilo que pode bem fazer, e através de seus delegados, tudo aquilo que não pode ser feito por ele mesmo. Pois bem, o que os meus interlocutores nesta tarde devem estar a se perguntar é: por que recorro das passagens para iniciar as considerações sobre o contrato social? Ou, mais precisamente, por que recorrer ao discurso de Robespierre para discorrer sobre o porquê o contrato social constitui-se um dos clássicos da história da filosofia, e mais precisamente da filosofia política? Há pelo menos 3 razões para que eu adote tal estratégia e gostaria que vocês as mantivessem no horizonte durante essa tarde, pois, ao articulá-las, pretendo responder a questão de por que, afinal de contas, funciona fácil. Em primeiro lugar, trata-se de uma estratégia retórica, que apela para pretensos desdobramentos práticos de uma obra filosófica sobre um dos grandes eventos da história universal, pois é inegável a influência do texto funcionando sobre os revolucionários franceses. Entretanto, não estou a dizer com isso que os sentidos dessa influência não são controversos e disputáveis, tal como o próprio destino e as interpretações da obra de Rousseau. De um lado, os girondinos, marcadamente influenciados por você, adotavam uma versão do republicanismo mais próxima à ideia do reino do direito, que, não obstante, pode sim ser resgatada na definição de república apresentada no Contrato Social 2, livro 2, capítulo 6, onde o Geneviano nos diz o seguinte: portanto, chamo de república todo Estado regido por leis, seja qual for a sua forma de administração, pois só então o interesse público governa. Ao fim completo, todo governo legítimo é um governo republicano. De outra parte, caberá aos jacobinos, para além de suas nuances, tem Robespierre seu líder, recolher outra herança russoniana, a saber, aquela que faz da virtude o operador central da vida pública e, por conseguinte, preocupa-se em afirmar a unidade e a indivisibilidade do corpo político. O certo é que, num caso ou no outro, ambas as interpretações repousam sobre a noção de um governo guiado pela vontade geral, que é a lei, ou, poderíamos dizer, lei segundo a qual e através da qual a virtude se concretiza. Esses termos, ao recorrer ao discurso de Robespierre, não desejam somente marcar a influência de Rousseau sobre os destinos da Revolução, mas também deixar no horizonte aquelas que serão as duas grandes matrizes de interpretação da obra russoniana. E, por fim, em terceiro lugar, ao explorar o maquinário conceitual a partir do qual ambas as interpretações operam,
somos levados ao coração do princípio que pode ser considerado absolutamente novo no contrato social, saber da soberania popular ou da soberania do povo. Mas para frente eu vou voltar a essa equivalência. Né? O que seria mais adequado dizer que o Sul utiliza a expressão soberania do povo e não soberania popular como procedimento, que é a expressão rara, por exemplo. Certo? Ou seja, o que significa essa tese? Né? Significa dizer que o titular executivo, o titular exclusivo do poder político soberano é um coletivo formado pelos cidadãos que, em acordo recíproco, decidem criar ou recriar uma cidade ao se colocarem sem reservas ou restrições pessoais sob a autoridade e direção de uma vontade geral constituída por eles mesmos, exatamente ao ensejo e por meio do compromisso de associação. Permita-me, portanto, iniciar a exploração das razões pelas quais devemos considerar o contrato um clássico, ao passo que indico, ainda que muito sumária ou superficialmente, o modo como tal novidade se revela ao observar como Rousseau levanta-se contra as doutrinas tradicionais de justificação do poder político. À sua frente, Jean-Jacques dispunha de diferentes versões de fundamentação da autoridade. Entre elas, a posição dos que faziam converger a crença no direito natural, como na ideia de um contrato como pura convenção, e aqui não me interessa examinar a polêmica dos conservadores do Rousseau, se o Rousseau se filiaria ou não essa posição, qual seria a vinculação com o naturalismo. Em segundo, os monarquistas, que associavam o direito dos reis àquela autoridade paternal, supostamente herdada da natureza. E em terceiro, os que defendiam o direito dos monarcas como o direito divino. Frente a tais adversários, Rousseau, como nos diz o outro, concordava com os que viam no direito uma convenção, mas não podia estar de acordo com a ideia de que essa posição era compatível com qualquer outra que reconhecia outra fonte de legitimidade do poder que não a vontade geral. É nesse sentido que se opunha tanto aos partidários do direito divino, ao estabelecimento da legitimidade de quem governa como assentado numa fonte sobrenatural divina, quanto a pensadores como Grotius e Pufendorf, que pretendiam afirmar ao mesmo tempo o aspecto convencional do direito e a possibilidade do povo ceder suas prerrogativas soberanas para a lei de qualquer. Explicita-se nesse horizonte porque a posição russoniana representa uma cultura radical, no sentido mais extremo do termo, pois a soberania será tomada como indivisível e inalienável, só cabendo falar-se de povo soberano nos casos em que os cidadãos exercem eles próprios, sem partilha, a totalidade das responsabilidades legislativas, inclusive as de escolha e controle das autoridades executivas. Esse ponto é controverso, eu vou voltar aí mais para frente. Tal como lemos na letra de Rousseau, no capítulo 2 do livro 2 do contrato, se o povo promete simplesmente obedecer, ele se dissolve neste mesmo ato. Como só uma advertência, então, nessa primeira parte, vou forçar um pouco mais a leitura democrática do Rousseau e depois vou tentar revisar e matizar essa leitura, certo? Em que pese, contemporaneamente, sejamos profundamente seduzidos por tais teses, é compreensível que a reação à obra de Rousseau não tenha sido a das mais receptivas, mas muito mais experimentada. Como nos lembra João Carlos Cantor em sua apresentação a uma das traduções brasileiras do contrato social, o texto foi publicado em 1762, impresso na Holanda, e teve sua circulação proibida na França por decisão de Malher, então diretor da livraria, nome dado à autoridade responsável pela censura na França do antigo regime. Não suficiente, no mesmo ano, o Parlamento de Paris, instado por Christophe Dumont, provedor da sua Sorbonne e arcebispo de Paris, instigou e interditou a divulgação de livro, determinando a queima dos volumes impressos, publicados no mesmo ano do contrato, e não suficiente, emitiu um mandato de prisão ao Rousseau. Se considerarmos que Malher era um interlocutor do próprio Rousseau, um protetor dos enciclopedistas, bem como Genebra poderia ser considerada uma cidade de costumes relativamente liberais e republicanos para sua época, vale perguntar pelas razões de tais atos. Nesse caso, as justificativas apresentadas nas decisões parisienses sustentavam que tais obras inspirariam, aspas, o enfraquecimento do respeito dos povos por seus reis. Já no caso das razões apresentadas em Genebra, lemos que tratariam de obras, aspas, temerárias, escandalosas,
ímpias, tendentes a destruir a religião cristã e todos os governos. Muito embora, como já adiantei, no nosso exame retrospectivo dos termos que justificam tais decisões, tendamos a tomar as condenações como manifestamente despropositáveis ou, no mínimo, excessivas, como nos diz João Carlos Pintor, nacionalmente citado, se as visualizarmos em suas próprias circunstâncias, ainda que possamos continuar a tê-las como obscurantistas e reacionárias, será forçoso reconhecer que o escândalo e o rigor que as caracterizam refletiam a já enorme preocupação das autoridades políticas com as consequências dos ventos novos que o iluminismo estava trazendo para o autocrático contexto da Europa do XVIII. Não o suficiente, ao considerarmos, e eu sigo parafraseando a apresentação já citada, o que seria o desfecho político da mudança intelectual então iniciada e levado a cabo pela Revolução Francesa. É preciso reconhecer que o temor das mudanças ideológicas então em curso tinha lá sua razão de ser. Aliás, por essa mesma razão, a metáfora dos novos ventos não parece aqui a mais adequada, posto que não capta com a devida precisão a intensidade dos ventos que estavam a abalar a Europa e o que estava em jogo na renovação intelectual em desenvolvimento. Nesses termos, o contrato trazia, ainda mais seguido em conjunto e de modo articulado com o Emílio, afinal de contas, suas publicações simultâneas não podem ser simplesmente consideradas obras do acaso, uma teoria da organização social e dos fundamentos da ordem política que contradiziam in totum os princípios estruturadores do antigo regime, tornando-se, portanto, compreensível que tenham sido tomadas como obras profundas, versíveis. Rousseau desponta, portanto, como um dos pilares do duplo trabalho de crítica intelectual e construção conceitual do período que precedeu a Revolução Francesa, cuja natureza seria incompreensível caso desconsiderássemos esse trabalho prévio das ideias. Tal como nos lembra Binotto ao sumariar as interpretações de James Miller em Rousseau e River of Democracy e as análises de Nathalie Barbarat-Robespierre e Jean-Jacques Rousseau da Revolução Francesa, o pensamento iluminista, um destaque para Montesquieu e a filosofia de Rousseau se transformaram no manancial do qual era possível extrair sentido para as experiências que escapavam aos quadros mentais do antigo regime. Rousseau, em especial, teve sua obra visitada por membros de todas as correntes políticas. O contrato social, aos poucos, se transformou na referência obrigatória dos principais debates em torno dos princípios que deveriam estar no centro da Constituição do país livre. Tem um outro revolucionário, Bacanal, que vai inclusive dizer que é a Revolução Francesa, é o processo revolucionário que nos permite entender o que seria o contrato social. Isto posto, faz-se necessário reexaminar em que medida a concepção contratualista russoniana é um avanço frente a essa tradição, e nesse sentido, como já sugeri, como Rousseau exemplifica de um modo lapidar e pode pôr-se na figura daquele que se coloca sobre os ombros dos gigantes para ver mais longe. Permito-me tomar essa imagem, ao passo que sua filosofia política deve ser tomada como herdeira de boa parte dos questionamentos ligados pelo contratualismo que o antecedeu. Tal como já adiantei acima, Rousseau compartilha com essa tradição as seguintes questões centrais. Por exemplo, como é possível fundamentar a ação legítima do Estado? Como é possível conciliar a natureza legítima dessa ação com a liberdade da condição civil e o exercício dessa liberdade? E, por conseguinte, qual a natureza do progresso real? Não obstante, Rousseau torna-se um clássico, pois toma para si os problemas postos por essa gênero investigativa, os transforma e busca respondê-los, lançando mão de um novo aparato conceitual ou a partir de uma nova estratégia interpretativa. Nesse sentido, por exemplo, ele examinará o estado de natureza. No entanto, sua função no argumento não será mais a de fundamentar direitos inatos, mas servir de ponto de apoio para pensarmos a liberdade humana e suas reformações na sociedade civil. Em segundo lugar, o instrumento do contrato não terá mais a função de legitimar a submissão dos membros do Estado a uma autoridade exterior, mas deverá assegurar a cada indivíduo, ao passo que se torna cidadão, ser partícipe da autoridade política. Desse modo, Rousseau toma um princípio típico da modernidade, a saber, a recusa por fundar a autoridade política, um princípio exterior ao mundo dos homens, e o radicaliza,
ancorando nas normas estabelecidas de modo autônomo pela própria comunidade política. Por seu turno, a separação de poderes, que à luz da interpretação liberal tinha por objetivo promover o controle do poder entre grupos e facções, passa a estruturar-se de modo a engendrar um desenho institucional que torna possível a execução do princípio da soberania popular, ou, numa expressão menos afeita aos ouvidos contemporâneos, atentos à crítica habermasiana e, portanto, mais próxima dos pressupostos ontológicos de Rousseau, a soberania do povo, porque o povo aqui é um corpo. Assim, Jean-Jacques reinterpreta os conceitos e a agenda intelectual do seu tempo, legando-nos uma série de novos desafios e conceitos a partir dos quais passamos a compreender, fundamentar e justificar nossa experiência política, tendo em vista o princípio normativo básico de que vivemos numa comunidade política formada por homens livres e liberais. Essa é a chave que podemos, é nessa chave que podemos e devemos ler aquelas que talvez sejam as mais famosas ou mais lembradas passagens do contrato social. A saber, a frase de abertura do primeiro capítulo do primeiro livro, que nos diz que o homem nasceu livre e por toda parte é posto a ferros. E a sua referência ao povo inglês, no capítulo 15 do livro 3, quando Genevieve nos diz que o povo inglês pensa ser livre e muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Uma vez estes eleitos, ele é escravo, não é nada. Ao ser lida isoladamente, a primeira frase poderíamos fazer crer que ainda estamos no registro das críticas exploradas no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, publicado 9 anos antes do contrato social. No entanto, quando interpretamos à luz da crítica aos ingleses, revela-se a tese forte do contrato, segundo a qual, independentemente das condições sociais postas numa determinada sociedade, sempre que um povo tolerar que representantes legislem em seu nome, estaremos diante de um povo escravo. A garantia da liberdade encontra-se aqui na participação dos membros da associação do poder soberano, e não nas restrições individuais contra esse poder, como é tipo da tradição liberal. Eis a fonte de distinção russoniana, segundo a qual cada associado passa a ser chamado, aspas, cidadão enquanto partícipe da autoridade soberana e súdito enquanto submetido às leis do Estado, que constitui o contrato 1006. Repousa sobre essa interpretação de súditos e cidadãos, destinatários e autores das normas, uma das grandes teses que Rousseau alegará para a história da filosofia e que terá grande influência sobre nada mais nada menos do que a filosofia prática kantiana, a saber, a de uma nova concepção de liberdade que passa a ser interpretada como autogoverno, como a submissão de cada um às próprias leis que criou. É por essa razão, e não por outra, que ao submeter-se à autoridade comum da qual faz parte, o cidadão submete-se tão somente a si mesmo. O engajamento político, o interesse pelos assuntos públicos e a participação nos processos de formação da vontade coletiva são tomados aqui como sinônimos da liberdade. O passo seguinte conduz-nos a examinarmos a formação do corpo moral e coletivo, instituído pela República. Se o juízo acerca da servidão política universal repousa sobre o princípio da soberania popular, esse depende da adequada compreensão da fundação do corpo moral e coletivo. Pois, como nos diz Rousseau em contrato 1.6, cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sobre a suprema direção da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. E segue Genevieve, imediatamente, no lugar da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantas forem as vozes na Assembleia. Corpo que recebeu por esse mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Contrato 1.6. A pergunta que fica dessa passagem é: a qual vontade caberá mover tal corpo? Eis um dos grandes desdobramentos da tese mestra do tratado, a introdução ou criação do conceito de vontade geral. Aqui, eu digo criação e introdução, porque o conceito já está presente em Malebranche e no termo, na entrada de direito natural, escrita por Diderot pela enciclopédia. Mas coube a Rousseau eternizar.
Trata-se de um desafio em determinar a natureza desse conceito, pois o genuíno é ambíguo ao apresentá-lo. Em alguns momentos, ele parece sugerir que a vontade geral é determinada aritmeticamente, a partir da eliminação automática dos particularismos das vontades individuais. Faço referência aqui à bem conhecida passagem segundo a qual os a mais e os a menos das vontades individuais se destroem mutuamente, de tal modo que o que resta é a vontade geral, a vontade social da extensa. Em outros momentos, a vontade geral seria uma espécie de transmutação das vontades particulares numa vontade de outra qualidade, segundo a qual os indivíduos deixam de lado seus interesses e colocam-se a desejar o que é bom para a comunidade. Aliás, aqui repousa um dos grandes desafios da obra russoniana: como determinar o conteúdo da vontade geral. Ela já estaria inscrita nos corações dos cidadãos, ela deveria ser descoberta, e aqui é importante enfatizar o termo descoberta, no processo investigativo conduzido no segredo dos lares dos indivíduos, dando uma conotação fortemente epistêmica para a política política, ou, numa chave contemporânea, ela poderia ser construída a partir de um processo público de troca de razões. Aqui é importante lembrar que o Rousseau, no contrato, faz uma famosa crítica aos discursos da esfera pública. Seja qual for a resposta que podemos buscar nas diferentes passagens a serem harmonizadas pelos escolas na obra de Rousseau, o certo é que a vontade geral diferencia-se da vontade de todos. E, nesse sentido, tal vontade precisa de um instrumento particular para ser fixado e expressar-se sem deturpar sua natureza peculiar. Eis a função a ser cumprida pelo conceito de lei, que no tratado deve ser interpretada como uma declaração pública, solene da vontade geral, sobre um objeto de interesse comum. Para tanto, a definição de lei tem, no capítulo 6 do livro 2, o seguinte fraseado: quando o povo inteiro estatue para o povo inteiro, ele só considera a si mesmo. E se uma relação, então, se forma entre o objeto inteiro sobre um ponto de vista e o objeto inteiro sobre um outro ponto de vista, sem nenhuma divisão do todo. Portanto, a matéria sobre a qual se estatui é geral, como a vontade que estatui. É esse o ato que chama de lei, contrato com esses. Cabe-nos examinar quais são as características constitutivas da lei. A saber, primeiro, a lei deve ser de autoria de todo o povo e, portanto, expressar a vontade geral, pois, se não for de autoria de todo o povo, o contrato seria um lucro. Basta lembrar que não seria possível dar conta da exigência apresentada no contrato com 6, quando Rousseau nos disse que o objetivo de seu tratado era determinar uma forma de associação que permitisse a cada um obedecer somente a si mesmo e continuar tão livre quanto antes. Eis o que poderíamos chamar de requisito da participação na constituição da lei. Em segundo, devemos examinar qual o objeto ou conteúdo da lei. Nesse caso, a lei deve possuir uma forma geral e abstrata, de modo a não versar sobre objeto particular. Ela deve ser forjada sem considerar situações ou ações particulares para que o seu conteúdo ou matéria seja tão geral quanto a vontade que a determina. Eis o papel que caberá ao legislador na obra russoniana, outro conceito que tem muita importância no desenvolvimento do contrato, cuja solução para o problema da legislação revela-se engenhoso. Mais adiante, quero voltar a esse ponto, mas por hora pretendo apresentar uma solução fácil cujo objetivo é salvar a força democrática de Rousseau. Como eu já dito antes, essa primeira parte é dedicada a reforçar, não reforçar essa interpretação. Nesse sentido, daria por satisfeito ao sustentar que o juvenil, embora demande do legislador uma força sobre-humana, uma moralidade incorruptível e um profundo conhecimento sobre os elementos históricos e socioculturais constitutivos de um povo, ele não necessariamente está a subscrever essa figura um viés elitista ou aristocrático só. Para tanto, basta lembrar que o princípio da participação como elemento constitutivo para a forja da lei, ou seja, faz-se necessário que essa tenha como sua fonte a vontade popular, e não a figura do legislador, como expressão de uma vontade
aristocrática como um elemento basilar do contrato. Eis o momento em que julgou oportuno retomarmos as passagens do discurso de Robespierre, pois aponta soltas a serem lidas para esclarecer quais são, afinal de contas, as intuições russonianas ali presentes. Ademais, desejo encaminhar o argumento retomando 3 conceitos aos quais já fiz alusão, mas não os explorei, e, que, a meu juízo, estão ligados ao caráter inovador ou às peculiaridades da obra russoniana, em especial a sua interpretação do princípio da soberania e da luz do conceito de vontade geral. São eles a concepção de democracia, que foi evocada no discurso do líder jacobino, a leitura peculiar que Jean-Jacques Rousseau faz da relação dos poderes, melhor dito, de uma república, e, por fim, ao conectar o exame dessas questões, desejo avançar no modo como devemos compreender a natureza do corpo político coletivo, que surge como contrato e que será um dos grandes objetos de crítica, não só da tradição liberal do XIX, mas, de um modo mais interessante, das vertentes democrático-deliberativas da contemporaneidade. Ao cumprir esse itinerário, eu julgo que será possível extrair algumas lições do contrato para o debate sobre a democracia contemporânea. Antes de mais nada, ao retomarmos ao exame do discurso de Robespierre, é importante destacar que a aproximação entre os termos república e democracia, ali sugerida, é pouco usual e trata-se de uma exceção no vocabulário político do XVIII. Ao recensear o uso dos termos, e eu me valho aqui das análises do Pierre Rosanvallon e da Catherine Collet, cuja fonte comum é o artigo do Palmer, é possível demonstrar como democracia e república sintetizavam posições antagônicas. Durante o século XVIII, e mais especialmente no período revolucionário, o uso da palavra democracia na literatura especializada entre teóricos e filósofos políticos tinha por referência a tipologia aristotélica dos tipos de governo, cujos critérios de diferenciação estavam baseados na quantidade daqueles que exercem o poder e na finalidade visada por eles. Isso, como citava Aristóteles, no ciclo organizado por 2 aristotélicos, mas está ok. Durante a década de 1730, observa-se um uso mais concreto do termo que se generaliza no período iluminista e tem por função designar não só os regimes de Atenas, Esparta e a República Romana, mas também as pequenas repúblicas contemporâneas da Suíça, da Holanda e certos vilarejos alemães. Prova da mutação que ocorrerá após o século XVIII é a total ausência da palavra democracia nos debates sobre o sufrágio universal em 1970. Eis o ponto fundamental. A discussão organizava-se em torno do princípio da soberania popular e do modo como os mecanismos do governo representativo e não da democracia deveriam ser interpretados à luz desse princípio, e que eu vale de novo da reconstrução do Rosanvallon do raciocínio Schiller. Nesse contexto, é emblemático o lugar ocupado por Jean-Jacques Rousseau, cuja obra é tomada por muitos como a pedra de toque da teoria democrática moderna e das concepções participativas. Tal como nos sugere Brian Garston, o genebrino não emprega o termo senão segundo a tipologia clássica corrente de sua época, e ao fazê-lo, não parece advogar em nome de um modelo democrático direto. E aqui começa a atenção da primeira parte. Lembremos-nos, por exemplo, da passagem em que Rousseau nos diz que, se houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos homens. E não suficiente, tomando o termo no rigor da acepção, nunca existiu e nunca existirá a verdadeira democracia. É impossível imaginar um povo permanentemente reunido em assembleia para ocupar-se dos assuntos públicos e perceber-se facilmente que ele não poderia estabelecer para isso comissões sem mudar a forma de administração. Ou seja, embora nutra uma profunda simpatia pelas formas participativas, na qual o povo reunido em intervalos regulares, frequentes, manifesta de maneira direta de sua adesão às leis, eu estou citando aqui as passagens do livro 3 do contrato, Rousseau reconhece como as condições necessárias para viabilizar tal forma política, como, por exemplo,
dimensões territoriais limitadas, população pouco numerosa e relativamente homogênea, tanto do ponto de vista dos costumes quanto do ponto de vista material, restringem as possibilidades de sua real execução e nos fazem duvidar que uma verdadeira democracia já tem existido, bem como poderia vir a existir. Contrato Social 3.4. O uso do termo, por conseguinte, fica circunscrito às referências ao mundo antigo e a um tipo ideal, cuja natureza está fundada sobre os princípios do autogoverno e da legislação direta, onde o povo exerce por ele mesmo as atividades de legislador e magistrado. No entanto, a questão é espinhosa por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, remete-nos à distinção central entre legislativo e executivo, e, por conseguinte, ao modo como as eleições são aplicadas num plano e no outro. E segundo, o exame deste tradicional artifício teórico russoniano conduz-nos à intrincada discussão sobre a natureza do corpo político, como já adiantei. Tal como definido pela tradição de Aristóteles a Montesquieu, reaparece no contrato social a distinção entre o sorteio e as eleições como mecanismo de seleção de governantes, característicos, respectivamente, a democracia e a aristocracia. Há um amplo debate na literatura sobre isso, como o sorteio caracteriza a democracia e como as eleições manifestam o princípio aristocrático. Entretanto, no caso de Rousseau, sempre deve-se ter em mente sua distinção entre o plano do governo e o da soberania. É por essa razão que o filósofo genuíno pode, ao mesmo tempo, numa de suas mais famosas passagens, acusar os ingleses de pensarem ser livres, quando, na verdade, só o são durante o breve momento das eleições para o parlamento, como já aludi. E, noutros, considerar a superioridade do mecanismo eleitoral frente ao sorteio. No primeiro caso, está a se delegar o poder que só concede ao povo, a saber, o legislativo. E nessa situação, não se deve esquecer, eu cito Rousseau, Contrato Social 3.15, a soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada. Ela consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa. Ela é a mesma ou é outra, não há meio termo. Logo, não há espaço para mecanismo de seleção neste plano, pois o soberano, que não é senão um ser coletivo que só pode ser representado por ele mesmo, o poder pode perfeitamente ser transmitido, mas não à vontade. Contrato 2. Em outras palavras, as tarefas de execução da vontade podem ser delegadas, mas não a legislação. Nesse registro, os deputados do povo, portanto, não são nem podem ser seus representantes. São apenas comissários que nada podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo em pessoa não ratificou é nula. Não é uma lei. Contrato 3.15. Eis a posição sustentada por Rousseau em defesa do mandato imperativo, que rivaliza, embora sucumba no desenrolar da constituição das formas institucionais da democracia moderna, com a concepção do mandato livre, característica do modo como foi instituído o governo democrático. Aqui seria possível explorar, né, como é que a ideia de mandato imperativo ela estende na modernidade a tradição democrática, ao passo que o mandato livre se vincularia a essa interpretação aristocrática e, num certo sentido, da república. Nesse caso, no mandato imperativo, o delegado opera sob um contrato fiduciário que permite ao principal, o cidadão, ceder temporariamente ao agente seus poderes para ações específicas, embora não delegue sua vontade para a tomada de decisão. A questão, todavia, não é pacífica e decifrar o modo como Rousseau concebe a natureza da representação revela-se uma das mais complexas tarefas frente à sua obra. Trata-se não só de um ponto diretamente ligado a um dos aspectos mais originais de seu pensamento, como oferece-nos passagens controversas de difícil harmonização. A tensão mais evidente diz respeito à máxima da autolegislação, que, segundo alguns de seus intérpretes, teria sido violada poucos anos após sua formulação do contrato social. Nesse caso, a teoria da delegação seria progressivamente relaxada quando Rousseau defronta-se com o exame dos estados reais, mais especificamente,
em seu projeto de Constituição para a Córsega e em suas constituições sobre o governo da Polônia. Embora o tratamento adequado da questão extrapole os limites dessa exposição, interessa-me observar como, mesmo em Rousseau, há um acirrado debate acerca dos mecanismos representativos no horizonte democrático. Nesses termos, há 3 possíveis interpretações sobre as oscilações do gemelino frente à natureza da representação. No primeiro plano estão aqueles que não consideram os desníveis entre uma obra e outra um abandono do princípio de participação direta na feitura da norma, mas uma concessão pragmática às características reais da sociedade. Aos olhos, por exemplo, da politóloga italiana Nadia Pinatti, embora o modo como Rousseau articule as características do mandato imperativo no contrato social e nas considerações sobre o governo da Polônia seja distinto do modo como ele enfrenta essas questões nos dois escritos, não haveria uma incompatibilidade entre teoria e prática, pois a interpretação do contrato social, do título, da expressão que dá título ao capítulo 15 do livro 3, não deixa dúvidas qual seria a natureza dos delegados. Para tanto, bastaria interpretar o ou presente no título, a saber, dos representantes, dos deputados ou representantes, como uma disjunção excludente. Entretanto, há aqueles cujo argumento é mais incisivo e afirmam que o Rousseau aceita, sim, a representação por princípio, pois o que ele chama de aristocracia eletiva, na verdade, seria simplesmente uma outra designação das mesmas formas engendradas pelo governo parlamentar ou governo representativo. Esta interpretação encontraria suporte textual, por exemplo, nas passagens do contrato social em que Rousseau compara as 3 formas clássicas de governo e inclina-se a reconhecer na aristocracia eletiva aquela mais desejável, pois seria a única capaz de distinguir um pequeno grupo de magistrados por meio das eleições, meio pelo qual a probidade, as luzes, a experiência e todas as outras razões de preferência e estima pública são outras tantas garantias de que se será sabiamente governado. Contrato 3.15. 3.5. Não suficiente, Catherine Collet-Helene chama a atenção para a sexta das cartas escritas da montanha, onde, ao resumir o argumento geral da obra de 1762, é sublinhado que, eu cito, após ter comparado as 3 principais formas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia, quanto às suas vantagens e desvantagens, é aquela intermediária entre as 2 extremas, a assim chamada aristocracia, que ele prefere. E segue, no que parece ser o aspecto mais dramático para o ponto de disputa, a escolha não é feita em nome de um pis-aller, uma espécie de substituto imperfeito para a democracia, cuja realização torna-se inviável em grandes estados nacionais, mas, antes, porque somente a aristocracia poderia dar lugar a um governo esclarecido. Pois, como é explicitamente afirmado no contrato social, 3.5, resumo 3, em suma, é a melhor ordem e a mais natural. É aquela na qual os mais sábios governam a multidão, com a certeza de que governarão em proveito dela e não em proveito deles. Entretanto, em que pese a ambiguidade do texto, tal interpretação parece deixar em segundo plano uma premissa arquitetônica crucial que está implícita em toda a obra e cuja natureza... Eu estou descontrolado, não sei se... Entretanto, em que pese a ambiguidade do texto, tal interpretação parece deixar em segundo plano uma premissa arquitetônica crucial que está implícita em toda a obra e cuja natureza obriga-nos a retornar às distinções entre soberania e governo, entre as tarefas legislativa e executivas adequadas ao povo. Para tanto, parece-nos bastante instrutivo deslocarmos nosso olhar para o livro 4, mais precisamente para o capítulo sobre as eleições, onde lemos, cito, 4.3, se prestarmos atenção ao fato de que a eleição dos chefes é uma função do governo e não da soberania,
veremos porque o caminho do sorteio é mais da natureza da democracia, na qual a administração é tanto melhor quanto menos se multiplicam seus atos. Eis a importância de interpretá-la à luz do princípio capital do contrato, a saber, que o soberano não pode agir senão através das leis, isto é, as regras gerais que afetam igualmente a todos os cidadãos. E, portanto, concluímos que a designação dos magistrados, seja através do sorteio, seja através das eleições, serem atos particulares, na vontade geral, não faz referência particular, são incumbências do governo, que é aquele que deve tratar do particular, e não do soberano. Ademais, o sorteio não multiplica os atos administrativos, pois caberá ao povo decidir simplesmente, em primeiro plano, se os magistrados serão designados por sorteio ou por eleições, o que evidentemente é uma regra geral. E, como bem marca Bernard Manin, uma vez escolhido o primeiro, o soberano não terá mais de manifestar-se. Se, ao contrário, opta-se pelas eleições, aparentemente o povo deverá intervir duas vezes. Na primeira, ao escolher o mecanismo. Na segunda, ao designar quais magistrados ocuparão quais cargos. Não obstante, essa estratégia de resposta conduz-nos a outros dois problemas. Em primeiro lugar, se numa democracia o povo exerce as funções legislativo e executivo, então cria-se um perigo maior, que as decisões do povo, enquanto soberano, a saber, aquela de feitura das leis, possam ser influenciadas e deformadas pelas opiniões particulares que ele deve formar para exercer seu papel governamental. E por essa razão, não convém que aquele que faz as leis as execute, nem que o corpo do povo desvie a atenção das ideias gerais para dá-la aos objetos particulares. Nada é mais perigoso do que a influência dos interesses privados dos interesses públicos. E o abuso das leis pelo governo é um mal menor do que a corrupção do legislador, consequência infalível dos propósitos particulares. Contrato 3.4. Eis a razão pela qual Rousseau conclui esse capítulo sobre a democracia com a série de formulação enunciada acima, segundo a qual tal regime não convém aos homens, mas a um povo formado por deuses. Justamente porque os deuses, diferentemente dos homens, são capazes de manter o discernimento entre o geral, demandado para a feitura da lei, e o particular, necessário para a sua execução. Entretanto, e aqui repousa o segundo dos problemas sugeridos, pode um povo agir guiado por suas vontades particulares e ainda assim manter-se como um povo? Nesse caso, ele não seria outra coisa senão a multidão cega, que em geral não sabe o que é, essa expressão do Rousseau, em 2.6. Eis o ponto de encontro entre o problema central da teoria russoniana e o argumento que tem no horizonte nessa exposição, para que possamos tirar lições do clássico para o debate contemporâneo. Qual é e como devemos compreender a natureza do povo, o sujeito da democracia? Tem um professor desse departamento que sempre me diz que essa questão é uma questão superada, certo? O professor Denilson, mas talvez seja um encantamento próprio, eu continuo perseguindo essa questão. Na passagem comentada acima, a saber, os mais sábios governam a multidão, a referência à multidão revela o problema que assombra o contrato social de uma ponta à outra e confina sua argumentação a uma aporia que Rousseau não chega a resolver. Eu estou citando aqui a Catarina para entender mais uma vez. A separação irredutível entre o povo como corpo político e o povo real. Quando o filósofo genebrino nos diz que a multidão é cega e, em geral, não sabe o que quer, porque raramente sabe o que lhe convém, ele reconhece que, por seu turno, eu cito, o povo por si mesmo quer sempre o bem, mas nem sempre o percebe por si mesmo. E por isso, e por esse motivo, cabe ao filósofo introduzir a figura do legislador, a qual caberá mostrar o bom caminho a ser buscado pela vontade geral, que é sempre reto, mas nem sempre o julgamento que a guia é esclarecido,
pois permanece seduzido pelas vontades particulares. Contrato com licença. Isso posto, deve-se considerar que a maior dificuldade não reside na instituição da figura do legislador, mas antes na falta de unidade, ou seja, nas divisões do povo real, esse povo desmultiplicado, né, com o qual nos defrontamos imediatamente. Pois, se a intervenção do legislador pode suprir a ignorância do povo sem comprometer sua autoridade legislativa, suas divisões, que fazem com que jamais suas vontades particulares coincidam com a vontade geral, tornam impossível a eliminação da dominação. Nesse momento, impõe-se o desafio epistêmico, que está permanentemente posto para a tradição democrática, e, ao mesmo tempo, a tarefa de determinar se e como o corpo político, o povo, com maiúsculo, essa é a questão que deveria ser abandonada, poderia reencontrar-se com o povo real, com a multidão. A ambiguidade entre o povo soberano e o povo multidão aparece nos capítulos iniciais do contrato, quando, ao tratar do pacto, Rousseau nos diz, numa passagem que já citei no início de minha exposição, que o ato de associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantas forem as vozes na Assembleia. Um eu comum, um nós, que passa a ter o nome de república ou corpo político. A essa pessoa pública, o filósofo chamará de Estado quando passivo e soberano quando ativo, mas não será designado como povo. Tal termo será reservado para fazer referência ao conjunto dos associados de sua coletividade, que chamam-se, em particular, individualmente, cidadãos, quando participam da autoridade soberana, e súditos, quando estão submetidos às leis do Estado, como eu já havia citado. Como chama a atenção o Coritelene, são-nos apresentados, por conseguinte, dois corpos coletivos, o soberano e o povo. Contudo, Rousseau nunca os faz coincidir, nem mesmo nas passagens nas quais apresenta o pacto como ato através do qual um povo é um povo, contrato consigo, ou quando identifica a vontade do povo como a vontade soberana, 3.2. Em todas essas ocasiões, o povo em questão é um corpo político, não a multidão, cabendo ao governo intermediar as relações do soberano com o Estado, recebendo primeiro as ordens que ele dá ao povo. Contrato 3.1. Assim, há duas tríades operando simultaneamente. No plano macro, o povo é o sujeito coletivo, cujas facetas ativa e passiva correspondem respectivamente ao soberano e ao Estado. Simetricamente, no plano micro, o indivíduo, quando autor da lei, deve ser denominado cidadão, e quando a cumprem, súdito, cabendo ao governo operar como uma agência intermediária entre os polos ativo e passivo. Tal estratégia, sustentada sobre a distinção entre legislativo e executivo, permite a Rousseau reconhecer a necessidade e a autonomia das atividades do governo sem justificá-lo através de um pacto de submissão, como seria o caso de Hobbes, bem como conservar a prerrogativa do povo ao direito legislativo. Estamos, por conseguinte, num registro radicalmente distinto daquele desenhado por Montesquieu. Diferentemente da leitura clássica, a autoridade política não está separada em diferentes órgãos estatais. Antes, legislativo e executivo expressam duas formas de regência coletiva do povo em planos distintos, realizando duas funções no interior do corpo político, a mando do poder popular. Entretanto, a pergunta permanece: qual povo legifera? Seria o corpo político constituído através do pacto ou o povo real? Em primeiro lugar, não se pode esquecer que os atos do povo soberano nunca são particulares. O corpo político só age através da lei. E em Rousseau, esse termo possui um sentido bastante estreito. A saber, como eu já reconstruí acima, a lei reúne a universalidade da vontade e do objeto, ou, em outras palavras, é universal em virtude de sua origem, a vontade geral, e em função do objeto ao qual deve ser aplicado, o povo em sua totalidade. Contrato 2.6. Nesse caso, sugere Coritelene, somente as regras que determinam as condições da associação civil, dito de outro modo, as leis constitucionais, poderiam ser consideradas leis.
E será somente quando a esse dispositivo legislativo fundamental que o princípio de autolegislação é pertinente. O povo submetido às leis deve ser seu autor. Compete apenas aos que se associam regular as condições da sociedade. Mais uma vez, o contrato de licença. Ao que interessa o argumento da comentadora francesa, a saber, levantar-se contra certa tradição que vê no princípio de autolegislação sem dominação, o fundamento da democracia moderna, essa passagem é reveladora, pois deixa perceber a fragilidade da ideia de sujeição sem dominação. Não porque o povo autor da lei não seja o mesmo que o povo submetido à lei, mas, paradoxalmente, porque é precisamente o mesmo. A multidão está sempre à espreita atrás da abstração do soberano. Da mesma forma que o súdito está sempre presente por trás do cidadão. Nesse momento, conectam-se os pontos, pois se Rousseau precisa recorrer à mediação sempre problemática do legislador, isso se deve ao fato de que o povo, letra minúscula, nunca é o povo, mas a multidão que, em geral, não sabe o que quer, porque raramente sabe o que lhe convém. E, por essa razão, revela-se incapaz de legislar. Dito de outro modo, não basta ao cidadão, na feitura da lei, observar o modo como ela o afetará enquanto súdito. Isso se dá naturalmente. O grande desafio é ponderar e decidir, ou deliberar, sobre como determinada lei afeta o todo. Esse passo não parece ser dado pelo súdito ou pela multidão. Como nos diz Rousseau, cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade particular contrária ou dessemelhante à vontade geral que tem como cidadão. Seu interesse particular pode lhe falar de um modo bem diferente do interesse comum. Sua existência absoluta e naturalmente independente pode fazê-lo considerar o que deve à causa comum como contribuição gratuita, cuja perda será menos prejudicial aos outros do que o pagamento é oneroso a ele. Então, o grande desafio que se coloca aqui, e não só para a matriz republicana, é determinar como se dá a passagem do indivíduo ao cidadão, para toda e qualquer decisão política. Uma que parece ter sido uma das lições do terror jacobino é de que, bom, aqui eu vou tentar um voo só, tá? Então, o primeiro ponto que fica, né, para o debate contemporâneo é justamente como pensar a passagem do indivíduo para o cidadão, ou seja, como formar o cidadão, e aqui você não precisa estar restrito a uma teoria republicana, você vai encontrar essa intuição, por exemplo, numa autora como a Nussbaum, no debate dela com o Rawls. E o segundo ponto que me leva a crer que o problema do povo não está superado são os debates contemporâneos sobre populismo, né, em que pese a crítica do Habermas nos sugira que nós devamos abandonar a ideia de que, ou melhor, nós não devamos falar em soberania do povo como esse sujeito coletivo e, portanto, interpretar esse princípio como uma soberania popular que se dissolve nos procedimentos democráticos. Eu acho que o que a literatura na ciência política tem chamado do momento populista deixa evidente que não é tão fácil assim retirar esse corpo coletivo do debate público. Se vocês tomarem, por exemplo, o discurso de posse do Trump nos Estados Unidos, né, o modo como ele formulava os problemas e justificava a sua eleição era justamente evocando que ele falava em nome de uma coletividade que está posta e formada antes do processo político. Certo? Então, é como se o populismo desensinasse essa lição que tenta ser passada pelo Habermas, né? Tipo, a soberania popular deve ser entendida como um procedimento. De todo modo, seja qual for a solução que apresentemos para tais questões, há diversas opções da filosofia política contemporânea. O que é certo é que devemos aprendê-las a partir dos clássicos, pois sem eles não é possível enxergarmos mais longe, ou, como nos diz um outro ditado popular, quem olha para trás perde um olho, quem não olha perde os dois. E no caso dos desafios sobre as fontes da soberania democrática, creio que o risco é mais do que bem-vindo. Nesse caso, a grande lição aos cargos de Rousseau, porque eu acho que esse é uma das grandes lições desse ciclo, né? Sempre, mesmo que contra os clássicos, sempre a partir dos clássicos,
né, é que o povo passa a ocupar o lugar tradicionalmente reservado ao sagrado, passando-se assim a entender que a sociedade política não depende de nenhum princípio externo e que o poder político não aure sua legitimidade senão dos cidadãos, de sorte que a sociedade deve ser entendida como politicamente autossuficiente, justificando-se em si e por si mesmo, sendo, pois, imanente, responsável pelo seu próprio destino. Muito obrigado. Muito obrigada, Nicolai, pela conferência. Eu passo então a palavra ao Pedro. Muito obrigado, Nicolai, pela belíssima fala. No início da tua fala, tu cita Robespierre, né, que aproxima de maneira sinônica república e democracia. A gente vê ao longo da tua fala que o Rousseau, que é uma aproximação que não era muito comum nesse período, né? Que o Rousseau flerta com a aristocracia. Uma primeira pergunta de que maneira essa chave, né, essa relação democracia e república, que está dada nesse discurso que tu citas no teu texto, serve como chave de leitura do contrato. A segunda questão é se há alguma mudança na compreensão do termo democracia que permite uma relação, que permite essa relação com a República dada no discurso do Robespierre, porque até então esse era, segundo o teu texto, era tratado de maneira antagônica a República e democracia, exatamente porque pela compreensão clássica que se dava ao termo democracia. Então, o que permite a Robespierre fazer essa relação? Eu não sei, é sempre bom ver mais perguntas, né? Porque se a gente não sabe responder uma delas, fica meio dissolvido. Não? Foi isso que eu respondi lá mais perguntas. Ah, é assim? Ah, tá, desculpa. Bom, Gabriel, sempre gentil como sempre. Obrigado pela pergunta. Bom, então a primeira delas, né, como é que essa tensão democracia e república serve como chave de leitura do contrato, e a segunda, como o termo democracia vai se alterando nesse período de 18 para 19. Né? Eu acho que a primeira lição que eu quis extrair daquela passagem do Robespierre é a intuição de que o povo deve fazer as leis que ele vai seguindo. Agora, o grande problema, e isso eu tentei enfatizar durante a exposição, e eu acho que isso é possível ser projetado no modo como se desenvolve o processo revolucionário, né? É um desafio entender como é que esse sujeito coletivo acaba por dar-se as próprias leis. Eu não tive tempo aqui, isso há uma ampla literatura que explora o modo como o Robespierre vai alterando a sua interpretação do princípio da soberania popular, como é que quando os jacobinos não conduziam o processo revolucionário, eles demandavam mais poder para as sociedades populares, ao passo que os jacobinos ascendem. O Robespierre tem toda uma dificuldade, né, em como que ele vai conciliar a partir de então a operação das instituições representativas e o poder que emana desse corpo na rua, porque isso é um problema. Hannah Arendt fala muito disso, né? Como é que os processos revolucionários, a gente vê um corpo coletivo adentrando o espaço público. Então, a primeira aproximação era essa, mostrar como é que a intuição do Rousseau seria de que você se autolegisla. A segunda, mostrar que, tendo em vista que essa autolegislação tem como sujeito um corpo coletivo, isso é um baita problema. Né? E é um baita problema que eu acho que o Rousseau não tem como resolver. Quer dizer, não sei, não sou escola do Rousseau, mas eu acho que é uma tensão que é inerente à obra dele, justamente porque ele parte de pressupostos
sobre o pressuposto individualista, afinal de contas, quem vai foge do contrato se dá a partir da vontade do indivíduo, mas dado que a composição da sociedade se faz a partir de indivíduos, esse é um desafio que vai se colocar para toda a modernidade, como é que você volta a dotar de unidade essa desmultiplicação, esses indivíduos desmultiplicados no corpo social. Né? Então, eu acho que aí seria o segundo passo do que seria recuperável pela passagem do Robespierre, como é que essa tensão vai permanecer no Sul. Óbvio, não tive tempo de fazer, mas se fosse possível mostrar como há modulações no discurso do Robespierre durante todo, até o Guilhotina alcançá-lo, né, a gente vai ver que esse problema está posto nos discursos revolucionários. E, a meu juízo, é um problema constitutivo desse sujeito que é o povo. Eu não tenho muita certeza do que eu vou falar aqui, mas é uma questão que me intriga, porque talvez para os antigos, e aí eu acho que está no teu campo, né, não é mais fácil, mas talvez existam ferramentas mais interessantes para resolver esse problema. Eu estou pensando aqui especificamente na política de Aristóteles. Né? No livro 1, né, quando Aristóteles diz que a polis é um todo, e aí você tem todo um trabalho para pensar como é que, se há ou não espaço para o conceito de representação, ali você tem uma teoria ontológica que te permite talvez prescindir desse conceito. Não sei se isso dá conta da primeira pergunta, pelo menos ao momento que olha, é um problema. Primeira parte, a questão da autolegislação, e a segunda, que é um problema entender a natureza desse sujeito coletivo. A segunda, sim, né, principalmente nesses debates do 18 para o 19, há toda uma discussão de como é que se altera o conceito de democracia. Alguns autores vão apontar que esse debate já está posto na Revolução Gloriosa Inglesa, dos Leffers, né, que já estariam reivindicando, ou melhor, como eles reivindicam o conceito antigo, portanto esse debate não estaria posto só nas revoluções estadunidense e francesa, mas sim, no princípio, se associaria a democracia à ideia de um mandato vinculado, onde você mantém uma conexão forte entre o delegado e a base, justamente porque você, me parece que está pressupondo que há um corpo coletivo que é anterior ao processo político. E a passagem para a modernidade, eu acho que essa é a grande contribuição do Hobbes, que é a revolução política, é a inversão dessa tese. Quer dizer, não tem um corpo político, esse corpo político ele se faz por representação e ele é só posterior. Bom, toda a tarefa das instituições do governo, porque aí está, né? O modo como as revoluções modernas que formam as instituições daquilo que a gente chama de democracia, elas opunham democracia e república. Né? O processo subsequente é justamente mostrar como isso que era denominado governo representativo, forma republicana, vai sendo ou república, vai sendo progressivamente aproximado da democracia até que você forja a expressão democracia moderna, democracia representativa, que aí altera-se o princípio constitutivo e o uso do termo do vocabulário político, justamente na passagem do 18 para o 19, se eu não me engano, agora não lembro se é o Rosanvalon ou o Binatti citam uma carta no debate estadunidense de 1771 como a primeira ocorrência da expressão da democracia representativa. Porque justamente a democracia prescindiria da representação, porque ela teria vinculado esse horizonte, o horizonte grego, no qual você tem após o corpo político como algo substantivo. Mais alguma questão? Obrigada pela palestra. A primeira dúvida é que a gente veio de uma série de palestras que foi sobre Kant, que fez a sua pesquisa. E aí eu queria que você pudesse relacionar o conceito de autonomia para Kant e para a Esse é um dos casos que, de fato, eu não tinha várias perguntas. Né? É para responder? Tá. Então, de fato, né, seria interessante ter mostrado como, se no campo da razão teórica, né, Kant aponta para o Hume como um grande responsável
por despertá-lo do sono dogmático, Rousseau é aquele grande autor que vai influenciá-lo, de novo a metáfora do homem. Né? Agora, todo debate que eu acho que tem que ser posto aqui é diferenciar em que medida o Rousseau vai pensar o princípio da autolegislação, da autonomia, do dar suas próprias leis no campo político, e de que modo o Kant vai extrair essa intuição e aplicar na filosofia moral, né? Porque aí tem esse desnível, o modo como o Kant formula a ideia de autonomia na filosofia moral. E aí é um pouco mais complicado ver como é que isso se articula na filosofia política kantiana. Essa relação ela não é simples. Há diversos debates que eu não tenho condições de reproduzir aqui, de como é que você articula, não pelo tempo, por formação mesmo, né, de como é que você articula no campo moral, direito e política. Né, isso é bastante controverso. E aí você vai ter interpretações mais liberais do Kant, você vai ter interpretações mais republicanas do Kant. E todo ponto nesse debate é ver como é que essa intuição russoniana que o Kant se apropria, saber, né, dar as leis que eu vou seguir, é aplicada ou no domínio moral ou no domínio político. E como que essas coisas como esses dois planos devem ser articulados. Né? Isso eu conseguiria... Mas sim, numa outra versão do texto eu tinha pensado justamente em fazer essa metáfora, né? Quer dizer, o Rousseau tem ambos lados, não só para o debate contemporâneo e democracia, mas como eu falei no início, para o Kant desenvolver sua teoria prática. Né? Mas, desculpa, mais detalhe do que isso. Obrigado pela participação do estudante. Meu pergunta não é exegética, mas se deixou no final mais relacionado ao legado, à autoridade do Rousseau, né, mas direcionado ao diagnóstico geral da pessoa, nesse momento populista, eu não vou abordar política política. Acho que muito limitada a compreensão rápida, mas por essa ideia de soberanismo como procedimento. A gente está vivendo uma catarse na exposição populista, né, diferente da Pink-Tide, né, norte-americana, um novo paradigma. Tanto que tem uma reportagem, aliás, no Insider, New York, bem força a barra, mas fala como o Rousseau previu Trump. Tipo, um ano e meio atrás. A minha pergunta vai ter que escutar um pouco mais sobre como você compreende isso do paradigma populista, qual tradição consegue levar essa ideia de uma democracia radical. Sei que semana que vem vocês vão apresentar um evento na URGS sobre junho de 2013, né? Então, tem um teórico britânico, se você conhece, o Paulo Gebauer, ele tem um livro chamado The Mask Reply, e tem essa ideia de que a gente está num novo momento do cidadalismo, né? Todos esses protestos que se organizaram em torno das praças, uma nova juventude, né? Organizado de uma forma que surgiu a partir dessa rede representativa, vai falar que é uma forma de populismo disputa, né? Não necessariamente de esquerda, como a Chantal Mouffe reivindica hoje, né? Não necessariamente é de direita, populismo relacionado, mas é um novo cidadalismo, né? De certa forma recupera essa passagem do indivíduo para o cidadão no paradigma. Então eu gostaria de escutar um pouco mais como é que é o teu diagnóstico, como tu acha que esse legado russoniano é empregado nos novos stories, usando valor, o mecanismo da conta, talvez tem outras formas de democracia radical que talvez sejam falta assim. Eu acho que em primeiro lugar seria pontuar, muito obrigado, esse tema me interessa muitíssimo, assim. Em primeiro lugar, acho que teria que mapear a teoria política contemporânea. Então, como é que o Rousseau vai influenciar uma matriz democrática radical, que está lá na década de 70, Carol Bateman, William Barber. Acho que essa é uma influência. Né? Depois, o debate da década de 80 e 90, como é que o Rousseau vai servir de influência para um certo republicanismo comunitarista, o que eles tiram dali, e como é que já na década de 80 eles vão extrair dessas leituras do Rousseau, de como é que se vincula essa interpretação de indivíduo e cidadania para já fazer diagnósticos de crise da representação. Então, tem um modelo de sociedade liberal que acaba esvaziando o sentido da cidadania e parece que a crise da representação, o diagnóstico da década de 80, é um reflexo, em alguma medida, desse projeto liberal que afasta o cidadão, que reduz o cidadão ao indivíduo, e afasta, assim, das esferas públicas e privadas. E, por fim, seria importante também revisar o modo como o Rousseau vai ter uma influência sobre a teoria deliberativa, né, sobre as diferentes formulações da teoria deliberativa.
Seria interessante também, nesse registro, investigar como os liberais do Rousseau, né? Principalmente economistas que vão escrever sobre a democracia e vão aproximar o Rousseau de um modelo populista. Estou pensando aqui no Miroir, por exemplo. Então, acho que essa é uma primeira etapa, assim, um mapeamento de como é que o Rousseau foi lido, de quais são as influências dele para a constituição de certas tradições de reflexão política. Agora, sobre a crise da representação, o diagnóstico de época, eu acho que aí a situação é bem interessante, assim, porque é possível identificar pelo menos 3 ciclos, né, de crise da representação. Uma que eu citei, eu acho que faz isso muito bem. Então, o primeiro está lá na passagem do governo parlamentar para o surgimento dos partidos. É interessante como os partidos sempre ocupam um lugar determinante nesses diagnósticos, né? Por exemplo, Carl Schmitt é um autor que vai tecer um primeiro diagnóstico. Se vocês pegarem o segundo prefácio ao sistema parlamentar, bem curto do Carl Schmitt vai dizer o seguinte, em passagem ele diz, né, o surgimento dessas organizações propicia barganhas entre os partidários. Isso é um indício de que há uma crise no que nós entendíamos por governo parlamentar. Segunda onda de crise da democracia parece ser justamente quando os partidos deixam de ser partidos ideológicos e passam a ser partidos de massa. Então, parece que o diagnóstico está sempre vinculado ao papel dos partidos na democracia. E o mais recente parece ser isso de novo, né? Quer dizer, houve um processo, houve um movimento progressivo de profissionalização da política. Há uma ampla literatura na ciência política que mostra como você tem hoje o que eles chamam de partidos de gabinete, cujo mecanismo de reprodução dos partidos não é mais a sociedade civil, mas é justamente o Estado, quer dizer, a ocupação de cargos no Estado, e, portanto, os partidos não teriam mais essa capacidade de fazer um movimento basculante entre o Estado e a sociedade. E me parece, se você vai olhar esses protestos de rua, é justamente isso que os indivíduos os cidadãos estão reivindicando, né? Eles estão vendo que os mecanismos aos quais caberia fazer esse movimento, né, de vai e vem entre Estado e sociedade se desgastaram, estão desacreditados. Né? Agora, esse ponto eu acho relevante ver, pensar nos seguintes termos. Parece que você tem uma literatura na ciência política que está preocupada em identificar a crise da representação nas instituições, ao mesmo tempo em que você tem uma ampla literatura sobre sociedade civil mostrando como você tem sim focos de cidadania em outros lugares. O Rosan Valon, no livro, eu não me lembro se é uma legitimidade democrática ou contra a democracia, ele vai dizer, esses caras da ciência política que estão dizendo que é uma crise na democracia, estão olhando para o lugar errado. Não é que as pessoas estão se tornando apáticas ou desinteressadas. A atuação política está migrando para outro lugar. Qual é o grande problema, né? O grande problema é que essa migração ainda precisa, esses novos espaços, eles ainda precisam se conectar com as instituições. E esse me parece que é a grande sacada do populismo, quer dizer, se deixou um espaço novo, há um vácuo, por quê? Quer dizer, você tem um novo modelo de cidadania, mas esse modelo de cidadania não consegue exatamente fazer esse movimento de mediação do sistema. Quem está fazendo? Figuras populistas, né, que estão ocupando o lugar dos partidos políticos. Seria interessante ver como, mesmo o Manan, quando ele está descrevendo as 3 etapas do que ele chama de governo representativo, né, que ele diz o seguinte: a passagem do segundo para o terceiro momento, ela já aponta por um certo, ele não usa o termo enfraquecimento dos partidos, mas por uma mutação do papel ao qual cabe os partidos executarem na democracia. Qual é o problema? O problema é que a decadência, essa mutação, ela envolve a ascendência de figuras plebiscitárias. E isso vem junto com outro diagnóstico do papel que os meios de comunicação exercem nessa mediação. Né? Bom, eu acho que tem toda uma outra literatura para ver como é que se compõem juízos políticos, como é que essa sociedade midiática nos leva a fazer certos juízos, uma certa estrutura do juízo político que parece melhor representada, mais bem representada, pelo modo como líderes populistas encaram o processo político. E aí me parece que a Chantal Mouffe ganha força, né? Quer dizer, um projeto progressista não pode, e esse debate é interessante, quer dizer, quando ela vai recuperar falas, né, de setores progressistas que dizem o seguinte: não,
Apelar para certas estratégias de mobilização de afetos é populismo, isso é uma derrota da razão e, portanto, nós não devemos adotar essas estratégias. Ela quer dizer, olha, se o diagnóstico de que algo mudou na democracia está certo, você necessariamente precisa flertar com algum tipo de populismo. Óbvio, tem que definir o que é esse populismo, tem que ver como é que ele se relaciona com partidos, mas eu acho que todo o desafio é ver como é que são esses líderes populistas que estão fazendo justamente essa articulação entre essa explosão de movimentos na sociedade civil e essa crise, esse vácuo que foi deixado pelos partidos para fazer essa mediação. Mas aí tem que ver mais pesquisa empírica, tem que ver o que vai acontecer também. Acho que não sei se tive. Nicolau, muito obrigado pela fala. Alguém tinha que falar algo sobre Habermas, então não vai ser eu, né? Bom, a minha pergunta vai no sentido de indagar você, sua opinião sobre a interpretação que Habermas tem de Rousseau, né? Em primeiro lugar, eu gostaria dizendo que eu acho que essa leitura do Habermas, né, da concepção de democracia do Habermas, que é a predominante no Brasil, né, de acordo com a qual a concepção do Habermas seria meramente procedimental, eu acho que é errado. Eu acho que sim, obviamente, Habermas defende uma concepção procedimental de democracia, mas isso não exclui considerações relativas a movimentos sociais, por exemplo. Na sua maior obra, na teoria comunicativa, ele termina falando dos novos movimentos sociais, um pouco mais atrás, na década de 70, um livro chamado Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, o problema central é como uma individualidade liberada pode se construir e, portanto, exige identidades coletivas, são central identidades coletivas também pós-tradicionais, reflexivas, não tradicionalizadas, não congeladas historicamente, mas abertas à revisão, a perspectivas, etc. Então, eu acho que Habermas também, de certa forma, estaria preocupado com, talvez, esse tipo de problema que também interessa, diz respeito ao povo, de forma mais abstrata, eu acho que a forma que Habermas está colocando, identidades políticas coletivas, não substancializadas. E a crítica de Habermas a Rousseau, até onde eu consigo alcançar, é que, segundo Habermas, Rousseau substancializaria determinada identidade coletiva política, né? Seria justamente o povo. Você acha que Habermas tem razão nessa tipo de leitura, ou que Rousseau realmente não substancializa o povo, né? Por exemplo, não comunitariza o povo, etc. Obrigado, Fábio. Não me lembro de uma vez que eu estava no debate, delicadamente, sempre interrompia, provocando, e agora acho que a provocação é bastante desafiadora. Bom, com relação ao modo como Habermas interpreta o papel dos movimentos sociais, eu acho que não há uma discordância entre nós. Né? Em segundo lugar, acho que essa saída, né, que tu marcaste de forma bastante precisa. O problema não é com identidades coletivas, mas é com identidades coletivas substancializadas e mais do que isso, né? Identidades coletivas que não estão abertas à revisão do procedimento deliberativo. Acho que esse é o problema. Se for assim, eu chamasse de não congeladas ou abertas à revisão, quanto a isso eu estou de acordo. Mas, ao mesmo tempo, o Habermas é explícito, né? Quando ele vincula o seu projeto de teoria política ou de teoria democrática a uma filosofia intersubjetiva. Isso é literal, igual. Essa história de um macro sujeito social coletivo tem que ser escala do caderninho. Então, não sei se eu estou sendo injusto com Habermas. Estou? Não estou. Né? Então, ele diz, olha, o grande problema do liberalismo é que ele parte de uma filosofia do sujeito individual. O grande problema do republicanismo é que ele também parte de uma filosofia do sujeito
de um macro sujeito social que é o povo. E a tarefa seria toda a de limpar o terreno da discussão do vocabulário político desse sujeito coletivo. Pelo menos é assim que eu entendo. E aí eu não sei se isso é possível de ser feito, mesmo que retoricamente. Né? Eu acho que ao procedimentalizar a soberania popular, seria até onde eu consigo entender, seria um equívoco traduzir a expressão por soberania do povo. O simples fato de que a tradução não pode ser essa, tem algo a nos dizer do ponto de vista filosófico. Né? De que, bom, eu não quero nenhum compromisso com esse tipo de entidade. E essa falta de compromisso, ou essa incapacidade da teoria explicar o modo como o termo surge no debate político, eu acho limitador. Então, esse é um ponto. Agora, com relação à crítica, aí eu acho que sim, que você perguntou se o Rousseau não substancializa, né, ou não tem uma noção substantiva de comunidade. Depende, acho que sim, mas um dos esforços de uma pesquisa que eu estou começando a desenvolver é tentar não olhar para os escritos nos quais o Rousseau vai laudar as festas populares, por exemplo, né? Porque qual seria o problema aqui? É que para dar a solda para essas comunidades você precisa, sim, tem toda razão, de uma identidade coletiva particular. É ela que vai dar equilíbrio, vai colmatar os indivíduos. E aí toda uma série de escritos do Rousseau tem como objetivo mostrar como festas populares, determinados costumes vão dar esse ethos forte. E aí eu acho que a crítica é ok. O projeto que eu quero desenvolver é tentar olhar para o Emílio, né, e ver como no Emílio tu tens todo um projeto pedagógico que pensa um certo tipo de formação do juízo político. E aí eu estou preocupado também com os problemas do populismo. Né, porque lá no Emílio, Rousseau vai definir todas as idades, né, das sensações, das paixões, como é que elas se relacionam com a razão e como é que essa educação na tenridade tem um impacto sobre como os cidadãos vão ajuizar politicamente, justamente essa relação entre o particular e o geral. Né? Por que eu quero olhar para Emílio? Para ver se haveria alguma possibilidade de encontrar saídas, pistas ou ferramentas conceituais do Rousseau que o esquivassem dessas críticas que ele precisa de uma noção substantiva. Eu acho difícil, tá? Quer dizer, se você vai para esses textos nos quais ele fala das festas populares, não tem saída. Mas eu queria ver se dá para, pelo menos, fechar os olhos e olhar para um outro Rousseau. Não sei se eu te respondo. Mais alguma questão? Eu teria mais uma questão. Se poderia explicar um pouco mais, um pouco melhor, como que esse ato de associação cria o corpo político. Isso eu confesso que eu não entendi muito bem. Na verdade, a professora Marisa Belmonge, eu cheguei a perguntar para ela, né, sobre o conceito de representação. Está resolvido. E como justamente o ato de autorização cria a autoridade do soberano. Né? E cria o corpo do próprio. E no caso, tem já algum princípio prévio de ordenação que regula esse ato de associação ou não? Eu acho que a resposta a essa pergunta está diretamente vinculada ao ponto do Ivan, que parece sugerir justamente que há um corpo político duro, digamos assim, prévio ao ato do... E aí faz memória de uma tradição antiga, é substantivo, não é revisável, é congelado num certo ethos. Né? Por isso que eu disse em certa altura que esse é o grande dilema do modo como Rousseau lida com a representação. Porque para o Hobbes não tem problema nenhum, não tem corpo político. Tem aquela... uma passagem que eu acho muito interessante, né, que a Marisa deve ter reproduzido aqui, do Leviatã 16, onde o Hobbes diz explicitamente: a unidade se faz no representante, não no representado. E há uma longa tradição de intérpretes que vai mostrar como é que o Hobbes só vai poder ter uma teoria bem acabada no Leviatã, porque no do cidadão e no Elements of Law não tem conceito de representação, não há. Né? E é justamente, se a gente pegar a estrutura do Leviatã, os 16 primeiros livros, a passagem para o Estado, como é só depois que o Hobbes introduz o conceito de representação.
porque é isso que vai permitir ao Hobbes pensar a comunidade, pensar esse coletivo, pensar esse corpo no representante. Não tem nada mais. É a representação que cria. Isso eu acho magnífico no Hobbes. Né? A representação tem esse papel criador. Aqui, todo texto é tentando ver, olha, o Rousseau ele tem alguma tarefa para a representação como governo, não como soberania. Então não tem espaço para criar. Né? Como é que vai se dar essa engrenagem do contrato? Né? Será que existe um corpo, um estado larval que precede? Não sei, isso eu teria que ver melhor no Rousseau, mas eu acho que é uma dificuldade justamente porque não opera com o conceito de representação. Muito obrigada, Nicolau. Não, eu que agradeço, foi um prazer. E espero desejo sucesso para o